Quem será o técnico do Vasco? O primeiro nome que surge é de Paulo Pesolano. Bora te atualizar também sobre Carlos Vinícius, centroavante de 29 anos de idade, que é alvo de vários clubes brasileiros e está de saída do futebol europeu. Para completar, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Se puder comentar bastante também, fica à vontade, beleza? Quero falar agora sobre o Vasco, que descartou qualquer possibilidade de permanência de Ramon Dias. O técnico argentino chegou a insinuar a possibilidade de permanecer no clube desde que o Vasco fizesse uma proposta para que ele seguisse. Mas o Lúcio Barbosa, que é o CEO do Vasco, entrou em contato com o Ramon Dias para afirmar que ele está fora. Não só ele, como toda a sua comissão técnica, o Vasco vai bater na tecla de que o Ramon Dias pediu demissão, ou seja, o Cruz Maltino não terá de indenizar o treinador argentino. Por sua vez, o Ramon Dias certamente vai aos tribunais para afirmar que não assinou nada pedindo essa demissão, e diante desse cenário você pode ter certeza que a briga vai terminar nos tribunais e pode acabar com uma condenação pesada ao Vasco e a 777. O pagamento de multa previsto equivale a todo o restante do salário. E o Ramon Dias e seus auxiliares teriam direito a 28 milhões e 600 mil até dezembro de 2025. Quem que o Vasco vai contratar agora? Cheguei a falar em Pedro Martins, técnico português que está de saída do Algarrafa. Já chegou a conversar com o Botafogo, com o Atlético Mineiro e também com o São Paulo. Mas o nome que surgiu nessa segunda-feira foi de Paulo Pesolano, uruguaio que comandou o Cruzeiro e agora está à frente do Valladolid. Valladolid está na reta final da segunda divisão do Campeonato Espanhol. É inviável que ele saia por agora, tem mais 5 partidas e o Valladolid nesse momento é o vice-líder do campeonato, ou seja, nesse momento garantindo acesso direto para a primeira divisão. Quero falar agora sobre Carlos Vinícius, você lembra dele? Centroavante que já foi especulado em vários clubes brasileiros. O Palmeiras tentou, nas últimas 3 janelas de transferência, contratá-lo. O São Paulo também fez oferta em janeiro. Mais recentemente, o Atlético Mineiro e o Bahia entraram na parada pela contratação do centroavante de 29 anos de idade, que pertence ao Fulham, tem contrato até junho de 2025 e está emprestado ao futebol turco. No Galatasaray a coisa não tem funcionado muito bem para ele. Temporada atual de só 12 jogos e 2 gols marcados, tá? O período de empréstimo termina em junho e já é certo que o Galatasaray não vai tentar exercer a compra nem a prorrogação desse contrato de empréstimo. Então, a verdade é que o Carlos Vinícius volta ao Fulham para cumprir seu último ano de contrato. E se não vendê-lo agora, o Fulham sabe que vai perder o jogador. Então, não dá para exigir tanto dinheiro. A fase ruim do Carlos Vinícius, que prossegue nesses últimos tempos, não deve garantir uma negociação das mais altas, caminho livre para que o Palmeiras, para que o Atlético Mineiro, Bahia ou quaisquer outros clubes entrem em contato e tentem fechar a contratação do centroavante. Só para lembrar, o São Paulo tentou contratar o Carlos Vinícius em janeiro, mas depois da chegada do André, que veio de Portugal, e a permanência do Caleri, imagino que o São Paulo não vá mais insistir na contratação desse centroavante. A demissão do técnico Ramon Dias e do filho dele, Emiliano, que foi anunciada pelo Twitter do clube. Pedrosa, primeiro vamos falar do campo e bola. O que aconteceu com o Vasco? Olha, Fernanda, eu utilizei essa palavra no meu Twitter, no meu Instagram, e eu vou utilizar novamente aqui porque é um desprezo. É um desprezo que esses jogadores tiveram com qualquer torcedor que foi a São Januário e com qualquer pessoa que parou 1 minuto do seu sábado, que é vascaíno, para assistir esse time jogando em campo. É um desprezo com a história do Vasco, é um desprezo com o salário altíssimo que esses jogadores ganham, em dia, inclusive, que é o privilégio de você representar uma camisa como o Vasco da Gama, e nada contra o Criciúma, muito pelo contrário, tem que parabenizar o belíssimo jogo que os jogadores do Criciúma fizeram, mas é um absurdo um clube como o Vasco da Gama tomar de 4-0 dentro de São Januário, seja lá para qualquer equipe. Me lembrou muito aquela goleada para o Avaí de 5 em 2014, quando ali, e digo isso como torcedor, me senti no fundo do poço como um vascaíno. E mais uma vez, no último sábado, me senti no fundo do poço. Porque a postura, a falta de vontade, os erros cometidos e isso tudo, a gente tem que deixar claro aqui que também tem a culpa do Ramon Dias e do Emiliano Dias. É um absurdo o Vasco, com o investimento que tem, mais de 130 milhões de reais gastos desde o início do ano, passar sufoco contra a Nova Iguaçu e vexame contra o Nova Iguaçu, passar sufoco contra o Água Santa em um quase vexame e passar sufoco contra o Criciúma dentro de casa. Agora, falta de aviso da minha parte, para ser muito honesto, Fernanda, vocês vão lembrar aqui que não foi, porque eu sempre falei, eu não tenho medo do Grêmio, eu não tenho medo do Fluminense, eu tenho medo do Criciúma, que é um time que é, teoricamente, de menor expressão, e que o time do Vasco diversas vezes apresenta uma falta de atenção enorme.
Mas é claro, ninguém esperava que esse vexame, que essa vergonha, que se eu fosse atleta, eu teria vergonha de chegar em casa e olhar até para os meus familiares e falar assim, cara, o que eu fiz hoje dentro do meu trabalho? Eu sou um cara que ganho muito bem, que trabalhei para isso, que representa uma instituição enorme e fiz a vergonha que aconteceu em São Januário. A quantidade de pessoas que estavam lá chorando e desoladas dentro de São Januário, elas mostram como essa torcida não aguenta mais sofrer. E o que aconteceu em São Januário foi um completo absurdo. Aliás, mais um. Então, para ser muito honesto, eu acho que qualquer pessoa que representa o Vasco da Gama, não só dentro de campo, mas também fora, porque isso também é culpa da diretoria, isso também é culpa da 777, teria que ter vergonha, teria que dar um pronunciamento pedindo desculpas, porque o que vocês fizeram não tem absolutamente nada a ver com a história do Vasco da Gama. A gente fica sem saber explicar, né, Vinei? O Pedrosa, que é um grande especialista de Vasco, já vem logo explica, porque o Ramon fez um belo trabalho, todo mundo até comentou, pô, se o Ramon tivesse chegado antes, talvez o Vasco não ia estar nem ali brigando para não cair, né? E a gente ficou sem entender também, porque houve uma demora para mandar embora o Barbieri, lembra? O Barbieri foi... 12 rodadas. 12 rodadas. E a gente ficava, gente, vai ter uma parada, o Pedrosa trazia, vai ter uma parada, bom pra trazer um outro treinador, e demorou, e valeu a temporada do Vasco. E aí o Ramon, que fazia um bom trabalho, aconteceu tudo o que aconteceu. E a gente olhar, parecia que era um Vasco desorganizado e displicente também, né? E a gente sabe que não é. A gente vê que quando o Vasco quer, é um poder ofensivo, ainda mais com a entrada do Payet. A gente nem sabia, né? Foi saber na hora do jogo que o Payet ia entrar, e o Payet é um jogador poderoso, enfim. Eu fiquei incrédula quando eu vi o 4-0. Eu assisti a partida e fiquei, gente, o que está acontecendo aqui? É óbvio que quando a gente fala de um 4-0 dentro de São Januário é um vexame, não tem como. É pro torcedor, como o Pedrosa mencionou, pro torcedor ficar muito triste pelo que viu no sábado lá dentro de São Januário. A questão do Vasco, na minha opinião, é porque assim, com todo respeito ao elenco do Vasco, você vai esperar o que desse elenco? Vamos ser bem sinceros aqui. Qual é o jogador que é fora de série? É o Payet. Os demais estão apresentando aquilo que sempre apresentaram. Sim. O Adson, quando foi contratado, a gente mencionou isso. O Hugo Moura, ele vai fazer algumas partidas boas, mas não é jogador para ser titular de um clube que buscou esse atleta e contrata, entre aspas, a peso de ouro, 10 milhões de reais. Aí outro jogador, vamos lá, o David, é um jogador comum, vai fazer outra partida aqui boa, outra normal. O elenco do Vasco é isso. A questão é o seguinte, o técnico Ramon Dias é o culpado? É claro que não é. Ele vai tomar decisões erradas como qualquer outro treinador. Agora, culpar o treinador pelo desempenho do Vasco da Gama, eu acho um pouco demais. A culpa é de quem contratou. E eu brinquei aqui anteriormente, se a gente for parar e analisar no banco de reservas do Vasco contra o Criciúma, 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Os jogadores estão vivendo um mau momento ou o Vasco que investiu mal? Eu fico com a segunda opção. O Vasco investiu mal. Contratou mal, porque não necessariamente aquilo que você investe vai dar certo. Só que se você parar e analisar o investimento que o Vasco fez, na boa, foi muito acima para uns jogadores que teoricamente são comuns. Então, ou o Vasco contrata ou vai ficar nisso aí. Porque dizer que é culpa do treinador, na minha opinião, não é. Mas falta vergonha na cara, Vene. Mesmo com tudo que você falou aí, falta vergonha na cara desses atletas que, repito, recebem em dia e assim... Você pode até não ter um elenco maravilhoso, mas você não tem elenco para tomar 4-0 do Criciúma. Você não tem elenco para ser eliminado do Nova Iguaçu. Você não tem elenco para tomar uma virada do Água Santa. Não pode ser assim, velho. Essa que é a questão. Falta vergonha na cara. O que aconteceu, e a gente tem pouquinho tempo, mas eu quero muito ouvir isso de você, com o Ramon. Porque a primeira informação que a gente viu foi uma coletiva do Ramon e do Emiliano, dizendo que eles foram demitidos pelo Twitter. Vamos lá. E aí, depois, o Vasco emite uma nota oficial dizendo que não. Que eles pediram a demissão. O que aconteceu, Pedrosa? De forma bem resumida aqui, quem quiser ver todos os detalhes do que aconteceu, pode ir lá no meu Twitter, @Pedrosa, que tem uma matéria completa que eu fiz ontem com todos esses bastidores. De forma resumida, acabou o jogo, a torcida do Vasco, aliás, uma pequena parte da torcida do Vasco começou a xingar o Ramon Dias, de todas as formas que você imaginar. Ele, naquele momento, se sentiu muito ofendido, até porque nunca tinha acontecido isso com ele na história dele como treinador e também como jogador, porque foi um grande jogador. E ele se perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Se as pessoas acham que eu sou o culpado, que eu tenho culpa em tudo que está acontecendo, por que eu tenho que estar aqui? E outra, não só isso, eles também detectaram que, peraí,
o grupo de jogadores treina bem durante a semana, eu me esforço, eu venho aqui todo dia e a gente toma de 4 pro Criciúma, talvez o problema seja eu. Esses caras não estão correndo por mim. Então ele chega no vestiário e faz o comunicado ao Cláudio Rocha, que é o gerente de futebol do Vasco da Gama. O Lúcio Barbosa tenta contato com ele, o Lúcio não estava em São Januário, confesso que não sei exatamente o motivo, mas ele não estava em São Januário nesse momento, então eu só posso trazer isso depois. Tenta contato com o Emiliano Dias e, repito, isso durou menos de 20 minutos. E naquele momento ali, não há nenhuma resposta do comando técnico. E eles dizem que iriam sair. Só que houve também uma conversa com os jogadores nesse momento. E no momento da conversa com os atletas choraram, os atletas não gostaram da demissão, não gostaram do pedido, achavam que aquilo ali não ia ajudar o Vasco da Gama em nada e pediram para eles ficarem. Eles resolveram entender o seguinte: a gente vai ficar. Só que quando eles tomaram a decisão de que iriam ficar, o tweet do Vasco da Gama já estava no ar. O que para mim é um completo amadorismo, é um absurdo que um clube de futebol demita o seu treinador sem ter nenhum papel assinado 20 minutos após a partida e fazendo o tweet para mim completamente precipitado. E é importante a gente lembrar aqui, não é o estagiário que faz o tweet. Quem dá a ordem para fazer o tweet é gente de cima. A partir do momento que o tweet foi postado, não foi o estagiário demitiu. Não. O Vasco da Gama, depois do comunicado feito, e aí eu acho um amadorismo bizarro, vou dar um exemplo aqui, o Cudê no Internacional fez isso no início da temporada. Porque isso é coisa de futebol, Fernanda. O Luxemburgo cansou de fazer isso. Eu vou embora, do jeito que tá aí eu vou embora. E aí o clube posta um comunicado em 20 minutos, sem assinar papel, sem comunicar aos treinadores que ia demitir eles. Isso é coisa de futebol, você faz isso muitas vezes para motivar o seu elenco. Se vocês estão jogando assim, para que eu vou ficar aqui? Eu vou embora. E foi isso que aconteceu naquele momento. Então, depois dessa confusão toda, desse amadorismo gigante, de cabeça quente, isso aconteceu, eles fizeram um pronunciamento de que não mereciam receber isso pelo Twitter, e aí o Vasco da Gama entendeu que eles se demitiram. Tá aí, né, galera? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informações atualizadas aí pelo jornalista Jorge Nicola, Vini Casagrande, Pedrosa e o pessoal do SBT Esporte Rio. Você que acompanha as notícias do Vasco, como está aí a sua saúde mental com os que está acontecendo com o Vasco nos últimos dias? Só complicação. Então é isso aí. Ficamos no vídeo de hoje com essas informações. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.